A Sagrada Escritura tem muitos sentidos? Existem... Diga. Eu queria fazer uma pergunta também com relação ao tipo de voto, quer dizer, com relação a essa questão da abstração, porque, na verdade, as palavras, a linguagem também é abstrata, né? Nesse caso, quer dizer, as próprias palavras são abstrações, a própria linguagem é uma abstração, mas ela refere ao meio sensível, certo? Mas as próprias palavras, a própria linguagem, os próprios códigos que a gente cria para comunicar essas imagens são abstração também em si. Sim, as palavras elas são signos para expressar conceitos. É isso. As palavras são signos para expressar conceitos. É isso mesmo, é isso mesmo. Ele procurava mostrar a realidade em que eles viviam, né? Porque Nazaré era uma cidade agrícola. Sim. Então ele fala de semente, ele fala de água, ele fala de planta, né? Mostarda, é isso? Exatamente, a ideia é expressar coisas simples, mas tem um detalhe a mais ainda. Nosso Senhor não só usa as imagens daquilo da sua redondeza, mas ele faz questão de usar imagens muito universais. Uma semente, tudo quanto é canto onde tem árvore, tem semente. Então não é só, por um lado é isso, a imagem do homem do campo, de Nazaré, dali da pessoa do campo, mas também imagens que iam durar para sempre. Porque enquanto você tiver ser humano precisando comer, vai ter árvore sendo plantada, vai ter semente. Então, ele está falando, quer dizer, são imagens que por um lado são territoriais, coisas que são muito próprias dali de Nazaré, mas que remetem a princípios da natureza que são universais também. Porque se fosse tudo só Nazaré, a gente não entendia. O evangelho não conseguiria explicar em todo canto. Entende? Se fossem imagens só ali, judaico mesmo assim, não dá para esperar para todo mundo. Por que todo mundo consegue entender? Porque não somente imagens de Nazaré, mas também imagens universais para todo mundo. Esse é um detalhe que também vale a pena chamar a atenção. Mas então podemos continuar aqui, o artigo 10. No artigo 10, nós temos a multiplicidade de sentidos da Sagrada Escritura. Isso pode parecer um grande problema. Por quê? A Bíblia tem que mostrar a verdade. Mas se você tem um montão de sentido, isso pode ter um monte de sofisma, um monte de erro, um monte de cada um falando uma coisa diferente, e aí você não consegue tirar essa confusão, né? Vira uma confusão infinita. Como resolver esta questão? Então, de fato, a Sagrada Escritura tem muitos sentidos. E como já era comum na tradição medieval, existem 4 sentidos de um texto bíblico. O primeiro sentido é o sentido chamado literal. 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 E aí eu vou dizer o que significa o sentido literal daqui a pouco para Santo Tomás, que é um pouco diferente do sentido literal com que se entende hoje em dia. Existe uma diferença entre o literal de Santo Tomás e o literal que se entende hoje em dia. Tem uma pequena diferença. Depois, o segundo sentido é alegórico. Alegórico. O terceiro é o tropológico. Tropológico. E o quarto é anagógico. Nossa, nomes complexos. Eu vou explicar o que é cada um deles. Anagógico. Isso, anagógico. Vou explicar o que é cada um e a função de cada um deles também. Tá? O primeiro é o literal e os outros 3 são chamados espirituais. E nós podemos usar esses sentidos para interpretar a Sagrada Escritura quando estamos lendo a Bíblia, em casa mesmo, em casa. Em oração, claro, também, é melhor, aconselho, hein? Melhor em oração. Mas, o que é isso, para conseguir entender? O primeiro sentido e mais importante é o sentido literal. É o que diz a letra do texto bíblico. Esse é o sentido primeiro da Sagrada Escritura. Agora, o que é o sentido literal para Santo Tomás? Santo Tomás, ele entende que Deus é o autor da Sagrada Escritura. Deus mesmo.
e que o sentido literal é aquilo que Deus queria comunicar para nós, a mensagem divina da Sagrada Escritura. Contemporaneamente, nós entendemos o sentido literal como aquilo que o hagiógrafo, aquilo que quem redigiu o texto bíblico era capaz de compreender do que ele escreveu. Então, eu tenho um texto que é do século I. Tem alguém, um ser humano, que concretamente redigiu aquele material. Carta de São Paulo aos Efésios. É um ser humano, Efésios, inspirado por Deus, que escreveu aquele texto. Então, como que se costuma interpretar sentido literal hoje em dia? Se costuma interpretar sentido literal hoje em dia como sendo o significado do texto na mente, por exemplo, de São Paulo. O que aquela pessoa do século I, historicamente limitado, era capaz de expressar por meio daquele texto. Isso é o sentido literal hoje em dia. Existe um outro sentido que hoje em dia se chama sentido pleno, que é aquela palavra, o significado dela, no contexto de toda a Sagrada Escritura, de toda a revelação cristã. É o sentido pleno, na linguagem contemporânea. Vamos lá. Linguagem de Santo Tomás, linguagem contemporânea. Na linguagem contemporânea, literal é o que está na cabeça do hagiógrafo, aquela pessoa que redigiu o texto bíblico, o que ele era capaz de compreender. E por isso fazemos uma exegese histórica. Eu delimito a pessoa historicamente e escrevo. Isso aqui historicamente significa tal coisa. Esse é o tipo de interpretação que você geralmente vai encontrar na nota de rodapé da sua Bíblia, que é o sentido literal como se entende hoje. Existe um sentido pleno, que é não somente o texto literal, histórico, mas também o significado teológico daquele texto. O significado daquele texto na tradição da igreja, que considera o modo como a igreja interpreta aquele texto. Seria o que hoje em dia nós chamamos sentido pleno. Aquilo que hoje nós chamamos sentido pleno é o que São Tomás chamava de sentido literal. Por isso que existe uma diferença entre o modo de São Tomás interpretar a Sagrada Escritura e o modo com que os exegetas contemporâneos interpretam a mesma Sagrada Escritura. É uma diferença de conceito, né? Mas é importante distinguir entre o que é literal, como se entendia literal na Idade Média e como se entende literal hoje, para evitar confusões de conceito. Espero estar claro no que estou querendo dizer. Então vamos agora no significado literal para Santo Tomás, que é a mensagem que Deus comunica para nós. Deus tem uma mensagem para nós na Sagrada Escritura, que é propriamente a revelação. Compreende? Propriamente a revelação. Então, como que nós analisamos e encontramos o sentido literal de um texto? A primeira coisa a fazer é ler o texto. E ver o que exatamente a letra do texto está te indicando. Então vamos dar um exemplo aqui agora com o texto de João 3, de 1 a 8. Vamos ao texto de João 3. Primeiro vamos no João 3, depois vamos no Gálatas. João 3, de 1 a 8. Então, como que eu vou encontrar o sentido literal de um texto bíblico, né? Usando o método aí do Santo Tomás. Na verdade, o método da leitura, que é o que a letra diz. Então, lá em João 3, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. À noite, ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Sentido literal. Um fariseu foi até Jesus e falou que ele é mestre porque ele faz milagre. E só alguém que faz milagre, efetivamente, pode vir de Deus. Literal, é o que a letra diz, literal. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
Jesus falou quem não nascer de novo. O literal aqui quer dizer que a pessoa vai voltar para o ventre da mãe? Como é que a gente sabe que não? Porque logo em seguida Nicodemos. Como assim? O homem nascer vai voltar já velho? Como o homem nascer sendo já velho? Poderá entrar segunda vez no ventre da mãe e nascer? Ou seja, Jesus usou uma metáfora para referir-se a uma realidade espiritual, nascer de novo. Essa metáfora pertence ao sentido literal. Ou seja, é literal enquanto metáfora. É a letra, só que a letra é uma metáfora. A letra não é só porque é material, né? A letra é porque é metáfora. Tanto é que o Nicodemos não entendeu e achou que ele tinha que nascer de novo mesmo, que ele ia voltar para o ventre da mãe e ia nascer de novo. Aí ele falou, mas como que eu vou nascer de novo? Aí Jesus diz, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Falou de novo. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Aí, o que o Senhor está falando? É nascer, mas não é aquele nascer. Quem nasceu da carne é carne. Quem nasceu do Espírito é Espírito. Ora, então ele está falando que tem dois nascimentos, né? Um que é da carne e o outro que é do Espírito. E não é o nascer da carne de que Jesus está falando. Está vendo? Tudo literal. Ele está respondendo Nicodemos. Não te admires que de eu te haver dito, vós deveis nascer de novo. Ou seja, não fica assustado que eu falei que tem que nascer de novo, porque tem dois nascimentos. Um que é nascer da carne e o outro que é nascer do Espírito. Explicação literal do texto. Aí Jesus fala, o vento sopra onde quer. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem, nem de onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Uma interpretação literal que vem daqui. Jesus está falando, Nicodemos, eu sei que você não está entendendo. Eu sei, estou vendo que você não está entendendo o nascimento do Espírito. Mas pensa comigo, você não sabe de onde vem o vento, você não sabe para onde ele vai, você só ouve o ruído e sabe do ruído que ele existe. Eu estou te falando, existe o nascimento. Você não sabe de onde vem, você não sabe de onde vai, mas ele existe. Está Jesus respondendo Nicodemos. Jesus respondendo Nicodemos. Olha, eu sei que você ficou assustado quando eu falei que tinha que nascer de novo, mas não tem problema não. Tem muita coisa no mundo que você também não entende. O vento sopra para onde quer, você não controla o vento, mas você ouve o ruído. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim também acontece com quem nasce do Espírito. Nascer do Espírito é assim. Você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai, mas você sabe que existe porque você ouve o ruído. Você percebe os efeitos de quem nasceu do Espírito. Não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, mas sabe que existe porque ouve o ruído, porque vê os efeitos. O que é isso, Jesus? Jesus respondendo a Nicodemos em sentido literal. Foi? É o que está escrito, literal, o conteúdo. Esse sentido literal é o sentido que se usa para as coisas dogmáticas. Quando nós precisamos fazer uma fundamentação de fé, uma fundamentação bíblica de um dogma, uma fundamentação bíblica para argumentar, para brigar com os hereges, para poder defender o dogma, é sempre com o sentido literal. Esse sentido, ele é a pedra fundamental onde está assentados os outros sentidos. Primeiro literal, o que diz o texto propriamente, e depois o alegórico, depois o espiritual. Quando alguém vai fazer uma argumentação teológica, é sempre no sentido literal. Quando precisa fazer qualquer coisa em teologia, ensinar, dar catequese, fundamentar um dogma, sempre com textos no literal. Como aqui, Jesus, no literal, disse, existe um novo nascimento. Nós sabemos que isso é o quê? O batismo. Então, no literal, esse texto está falando do quê? Do batismo. Mas em sentido espiritual, esse mesmo texto pode estar falando de outras coisas. E é agora que vamos falar da exegese espiritual. Primeira coisa é o sentido literal. Você encontrou o significado do texto. Você simplesmente leu, buscando o significado das palavras. Com a seguinte atenção. O que é metáfora é metáfora.
E tem que ficar atento para saber o que é metáfora e o que não é metáfora. Ficou atento, isso é metáfora. Então, o literal daqui é a metáfora. E o que você faz quando você quer encontrar o sentido literal de um texto e aquele sentido é obscuro? Às vezes acontece isso. Está lendo um texto bíblico e o literal mesmo é obscuro. Você não consegue encontrar o literal dali. Aí tem as regras que Santo Agostinho fala num livro chamado Sobre a Doutrina Cristã. As famosas regras de Ticônio. Como você faz isso? Aqui a regra é basicamente a seguinte: o que está obscuro em um trecho da Escritura estará claro em outro texto da Escritura. Nesse trecho da Escritura, o nascer do Espírito é muito claro. É muito claro nesse trecho que existem 2 nascimentos. É muito claro. Agora, tem outros textos em que Jesus fala, em que a Bíblia fala de nascimento também. E aí, aquilo que você não consegue resolver lá porque está obscuro, você pega o sentido literal daqui para te ajudar a entender lá. A regra básica do texto bíblico é buscar o fácil para esclarecer o difícil. Isso é uma coisa importante. O que distingue a exegese católica da herética gnóstica? Os gnósticos pegam o fácil e deixam difícil. Complicam o fácil, porque querem propagar a sua filosofia. Na exegese católica, nós buscamos resolver os textos difíceis pelos textos fáceis. Como eu já sei, aqui em João 3, que tem um novo nascimento, a partir desse sentido literal, eu vou esclarecer outros trechos que falam de nascimento. Eu vou usar o fácil para resolver o difícil. Isso é muito importante, porque é assim que nós resolvemos os problemas do sentido literal. E é assim que nós constituímos um dado dogmático também. O dado dogmático, ele procede assim. Por que existe um credo? Por que existe um catecismo? Resumindo toda a fé católica. O que é o catecismo? É você pegar todos os sentidos literais mais importantes da Sagrada Escritura e você condensa num único livro. E aí você tem o catecismo da Igreja Católica. E aí você tem o dogma. Aí você tem uma faculdade de teologia, que é você condensar o sentido literal do texto bíblico, pegar as passagens bíblicas mais importantes no sentido literal e dizer, condensar em um único livro ou em um único ensinamento todas as verdades mais importantes. Para que isso? Porque quando você volta para ler o texto bíblico, você não precisa ficar na dúvida. Pô, isso aqui está no literal ou está no simbólico? Como é que eu vou saber? Se você está com a dogmática na cabeça, se você está com o catecismo na cabeça, quando você vai para a Sagrada Escritura, você já sabe o que é literal e o que é alegórico, o que está enrolando. Deu para entender do que se trata? Esse que é o Espírito. O Espírito é esse, quer dizer, quando nós conseguimos entender bem o credo, você vai ler a Bíblia, você não fala heresia. E é por isso que é tão importante entender o credo. Você entende o credo para quando lê a Bíblia, não ficar inventando interpretação que foge da verdade revelada. Está claro isso? É assim que faz a interpretação literal. Então, em primeiro lugar, ler o texto. E como é que eu sei se eu estou lendo o texto de maneira guiada e correta e é literal? Com a regra de fé, que é o credo na cabeça, com o dogma na cabeça. Quem lê a Bíblia com dogma na cabeça não comete heresia. Sempre vai extrair da Sagrada Escritura uma fonte para alimentar a sua vida espiritual. Bom, seguindo. E os outros sentidos? Os outros sentidos são imagens vinculadas ao sentido literal. Por quê? Porque Deus tem um poder, como já falei, impressionante. Deus não somente faz como nós, que vinculamos palavras a coisas. Deus é capaz de vincular fatos a fatos, coisas a coisas. O que significa isso?
Um acontecimento na história humana pode ser uma imagem de uma verdade fundamental que só vai ser entendida muitos séculos depois. Como assim? Gálatas 4. Vamos para Gálatas 4, que eu acho que a melhor maneira de entender isso é no texto de Gálatas 4, de 21 a 31. Como assim Deus é capaz de vincular um acontecimento a outro acontecimento pela sua providência? Como assim? Vamos lá. Gálatas 4, de 21 a 31. As duas alianças, Agar e Sara. Aí diz assim o texto: Dizei-me vós que quereis estar debaixo da lei. Não ouvis a vós a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da serva e o outro da livre. Mas o da serva nasceu segundo a carne, e o da livre em virtude da promessa. Isto foi dito em alegoria. Elas, com efeito, são as 2 alianças, uma a do Monte Sinai, gerando para a escravidão, é Agar, porque o Sinai está na Arábia, e ela corresponde a Jerusalém de agora, que de fato é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre, e esta é a nossa mãe. Segundo está escrito: Alegra-te, estéril, que não davas à luz, põe-te a gritar de alegria, tu que não conheceste as dores de parto, porque mais numerosos são os filhos da abandonada do que daquela que tem marido. Ora, vós, irmãos, como Isaque, sois filhos da promessa. Mas como então o nascido segundo a carne perseguia o nascido segundo o Espírito, assim também agora. Mas, que diz a Escritura? Expulsa a serva e o filho dela, pois o filho da serva não herdará com o filho da livre. Porém, irmãos, não somos filhos da serva, mas da livre. Esse é o trecho de São Paulo. Vamos lá. Se você pega o texto do Gênesis e você lê o texto do Gênesis literal, o que você vai encontrar? Abraão teve um filho com Agar. Agar era a escrava de Sara e ele teve um filho com Agar. Depois, Sara teve um filho. E o filho de Sara é Isaque. Um é o filho da escrava, Ismael. O outro é o filho da livre, que é Sara. Sentido literal. É a história de Abraão com Agar e Sara. Você pega o texto de Gênesis, está escrito exatamente assim. Acontecimento. História, tá claro? Um acontecimento histórico. Um homem teve um filho com uma esposa, com uma mulher, depois teve outro filho com outra. Um é a sua esposa e o outro era a serva da filha. Histórico. Agora, olha o que São Paulo está fazendo aqui. Ele disse, em alegoria, a serva é imagem da filiação de Abraão conforme a carne e a Sara é a imagem da descendência de Abraão conforme a promessa. Um é filho de Abraão conforme a fé e o outro é filho de Abraão conforme a carne. Aí ele está dizendo, nós somos os filhos da livre, porque seguimos a Abraão conforme a sua fé, enquanto os outros são filhos de Abraão conforme a carne, e por isso sua mãe é como Agar. Olha que coisa impressionante que faz São Paulo nesse texto. Existe o sentido literal, e aqui ele está fazendo o sentido alegórico. Ele está lendo o acontecimento da vida de Abraão à luz do mistério de Cristo. Tem uns que seguem a fidelidade a Jesus Cristo pelo ato de fé, e tem outros que são descendentes de Abraão apenas pela carne, mas não pela fé. Ele, por exemplo, São Paulo, era descendente de Abraão pela carne e pela fé. Mas ele fala, o mais importante é ser descendente de Abraão pela fé, que é crer em Deus, obedecer a Jesus Cristo. Abraão e Sara e Agar são um acontecimento no literal em Gênesis, mas aqui em Gálatas eles são alegoria. A vida deles é uma imagem de um acontecimento espiritual posterior.
Aquilo é imagem disto. Não sei se ficou claro. A alegoria é quando você procura num texto do Antigo Testamento o mistério de Cristo. E você encontra no Antigo Testamento o mistério de Cristo. E aí você lê o texto sobre a Arca de Noé e você encontra o mistério do batismo. E aí você procura para ler o mistério de como se imolava o cordeiro no Antigo Testamento e você encontra a crucificação de Jesus. Porque os acontecimentos do Antigo Testamento são uma imagem dos acontecimentos da vida de Jesus. Você pega os Salmos, você encontra um salmista falando e ele está descrevendo algo da vida de Jesus. Você pega Isaías, falando do servo sofredor, que está sofrendo para salvar todo mundo, e você encontra a vida de Jesus. Isso é leitura alegórica. Agora, você imagina a beleza que não é quando você para ler Levítico desta maneira. Só dou a dica. Então, deixa para lá. Depois eu conto como faz. Então, você imagina a beleza que é você ler o texto de Levítico, que tem vários símbolos, vários sinais que estão remetendo a alguma coisa que se refere ao mistério de Cristo, à nossa salvação. E é o que acontece conosco agora. Coisas que nós falamos de maneira abstrata, sobre a graça, sobre a justificação, sobre a santidade, a entrada no templo do céu, que parece abstrato. E aí quando você lê no texto levítico as imagens todas, você encontra a imagem daquilo que parece abstrato aqui. E quando você encontra a imagem, você se aproxima da realidade. E quanto mais próximo, mais encantador é. Vou dizer como. Meu tempo pode estar indo adiante, mas Deus tome de conta. É o seguinte. Quando eu chego para vocês e eu uso uma palavra, vem um conceito para a nossa cabeça. Se eu falo, meu cachorro comeu comida na geladeira, o que você pensa? Um uau-uau, um cachorrinho comendo a comida na geladeira. Eu disse para vocês a cor do meu cachorro? Não. Com essa fala, o meu cachorro comeu comida na geladeira, cada um imaginou um cachorro diferente, cada um imaginou uma geladeira diferente e imaginou comendo uma coisa diferente. Não foi isso? Agora, se eu dou mais características do meu cachorro, você se aproxima mais da realidade que eu vi. Se eu falo, ele é marrom, ele é grande, comeu a comida no congelador da geladeira. Você está vendo? Quanto mais notas eu vou dando para você, mais você vai imaginando o que eu disse. E quanto mais precisa é a sua imaginação, mais próximo você se aproxima de quê? Do acontecimento. Deu para entender isso? Então olha que coisa impressionante. Quando Deus te comunica uma verdade em sentido literal, Ele está dizendo analogamente, como se fosse a ideia, o cachorro comeu algo na geladeira. Você recebeu o conceito, você recebeu a ideia, você tem o principal, a revelação na sua cabeça. Mas você não tem as imagens. Quando ele começa a dizer essas imagens do Antigo Testamento, ele está desenhando a coisa para você. E quanto mais fácil fica a sua imaginação, mais você se aproxima da realidade. E qual é a realidade? É a mente de Deus. É a visão do céu. E por isso que essas alegorias são tão importantes. Por isso que as alegorias, elas têm uma capacidade de gerar devoção na gente. Por que elas estão fazendo? Elas estão te aproximando do fato. Qual fato? O fato da mente de Deus. O fato da bem-aventurança. Você se aproxima, você toca com a sua imaginação a verdade revelada. E você fala, meu Deus, era isso que ele queria dizer com a salvação. É isso que ele queria descrever com a graça. É isso que significa o batismo. Tá claro? E é por isso que falamos em imagens. Então você imagina que coisa maravilhosa você fazer uma interpretação alegórica do livro do Levítico. Que cada detalhe se remete a uma realidade espiritual concreta presente entre nós. Você imagina que maravilha é você ler Moral em Jó, que é o livro de São Gregório Magno, que ele está falando
ele pega o texto de Jó e ele vai interpretando linha por linha em sentido espiritual, vinculado às virtudes que nós praticamos. É a vida de Jó e a vida moral do cristão. E para que São Gregório Magno escreveu Moral em Jó? Sabe para quê? Para os monges se alegrarem com a Sagrada Escritura. Essa interpretação espiritual tem uma função, fazer com que você se alegre com a Sagrada Escritura. Ótimo, isso é alegórico. E o que é o sentido tropológico? Tropológico é o sentido moral. O alegórico é, eu vejo o Novo Testamento dentro do Antigo. Pego o Antigo e vejo o Novo lá dentro. O tropológico é quando eu vou lendo o Novo para me explicar a vida interior e explicar a vida moral, aquilo que Cristo trouxe para nós. E a vida moral do católico tem duas grandes dimensões: os 10 mandamentos e os 7 dons do Espírito Santo. 10 mandamentos, que é os pecados da antiga aliança, e os 7 dons do Espírito Santo, que é o presente, o novo que Cristo nos trouxe. 10 mandamentos, 7 dons, que é a vida da graça. Então agora vou fazer uma pequena exegese tropológica do texto de João 3, que nós acabamos de ler no literal. Vamos lá. O texto de João 3, que nós lemos no literal, agora há pouco, que nós vamos fazer agora a leitura tropológica dele. Então, vamos lá. João 3, de 1 a 8, né? João 3, de 1 a 8. Aqui estou em Lucas, vamos a João. E eu prometo que eu já acabo, porque o nosso tempo já vai longe. E quando eu falo de Sagrada Escritura, sempre o tempo para. Então aí, vamos lá. Primeiro, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, notável entre os judeus. Literal, Nicodemos. Mas o notável entre os judeus também pode ser imagem do fiel, que vive bem a sua fé até, conhece bem a doutrina, conhece a fé católica. Ele é um judeu aqui. E o Nicodemos, de fato, é judeu. Mas, ao mesmo tempo, ele também é imagem de cada fiel católico, que vai conhecendo a sua fé, que domina bem, que é um notável, conhece bem a doutrina da sua religião, né? Conhece bem, é um homem religioso. À noite, no momento de obscuridade, esse homem vai falar com Jesus e sabe que Jesus é o Senhor. Como nós sabemos que Jesus é o Senhor, pelos milagres que fez, por tudo que falou. Esse Nicodemos, que não é aquele histórico, é o Nicodemos católico, já sabe que esse texto fala do batismo, né? E ele chega para Jesus e fala com Jesus. E Jesus, de imediato, fala: você tem que nascer de novo. É necessário nascer de novo. E aí, claro, o Nicodemos, o católico, sabe que fala do batismo, né? Ele poderia falar: Jesus, como é que eu posso nascer sendo velho? Já fui batizado, eu já sei, né? Aí o nosso Senhor diz para ele: tem que nascer de novo. Tem que iniciar uma vida espiritual nova. Está faltando alguma coisa na sua vida espiritual. E ele fala: o que nasceu da carne é carne, o que nasceu do espírito é espírito. E não se admire quando eu falo que eu tenho que nascer de novo, Nicodemos, que já sabe que isso aqui é o batismo. Aí ele fala: o vento sopra onde quer, se ouve o ruído, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Como assim não sabe? A gente sabe para onde vai o vento. Você bota uma rosa dos ventos, sabe para onde ele vai? Que vento é esse que você não sabe de onde vem nem para onde vai? Esse vento é o Espírito Santo. Então, é necessário nascer do Espírito Santo, nascer de maneira diferente. E os que nascem do Espírito é de um vento livre, que sopra onde quer. Você sabe o efeito da presença do Espírito. Esse Espírito que sopra para onde quer é a imagem dos impulsos que a graça de Deus dá, fruto do dom do Espírito Santo. Quando nós falamos de um impulso divino, é um sopro, um empurrão de Deus, né? É um sopro do vento do Espírito. Você não sabe quando vem uma inspiração divina para fazer alguma coisa, você não sabe.
Você não sabe quando que o Espírito vai te impulsionar para algo. Quando que você recebe um impulso de Deus para alguma coisa. Não tem a menor ideia. Não sabe de onde vem, não sabe de onde vai, mas sabe que tem alguma coisa. Você ouve o ruído. Que é o quê? É o próprio daquele que está sendo guiado pelo dom do Espírito Santo. É o que nós chamamos um impulso, uma moção do Espírito. Você não sabe de onde vem, você não sabe para onde vai, mas você percebe que está ali. Você ouve o ruído. Entendeu, Nicodemos? Você ouve o ruído. Aí ele diz, assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. E aí tem uma interpretação maravilhosa disso aqui. Aquele que nasceu do Espírito é Espírito. E como é que você... O que significa isso? Ora, assim como a brasa, quando você deixa perto do fogo, ela começa a assumir as características do fogo, aquele que nasce do Espírito vai assumindo as características do Espírito, que é a característica do vento, que é guiado por Deus. Esse daí não sabe de onde vem, porque vem do interior da graça divina. Não, mas você não sabe de onde vem, vem de Deus, vem da graça divina. E para onde vai? Para a Trindade. Você não domina nem a vontade de Deus, nem a Trindade. Mas você ouve o ruído. E qual é o ruído? O ruído da palavra. O ruído da palavra daquele que está cheio do Espírito. Aquele que está cheio do Espírito, você não sabe de onde veio aquela graça, você não sabe direito o que é, mas você ouve o ruído que sai da boca, que é a palavra de Deus. Ele fala com as palavras do Espírito. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Recebe as propriedades do Espírito. Não tem nada de si, dá tudo para o outro, e quando abre a boca é para falar as palavras de Deus. Assim acontece com aqueles que nascem do Espírito. O que é isso aqui? Exegese tropológica. Eu estou descrevendo o que acontece com um santo, com a pessoa que santifica. Aquilo que ela fala muda de figura, porque começa a ser as palavras do Espírito. Ai, meu Deus, minha palavra ainda não está assim. Então é sinal de que tem que fazer o quê, Nicodemos? Nascer de novo. Nascer do Espírito. Muito bem. Exegese tropológica. Se ajudou o Espírito, se deu uma aquecida, é para isso que ela serve. Você não vai refutar herege com essa frase, mas vai aquecer a fé e animar os corações com o que você acabou de falar. E isso serve para quê? Para te aproximar de Deus, para te aproximar da realidade revelada. Para refutar os hereges, outras passagens serão úteis. Muito bem. Vamos terminar com uma exegese anagógica. Essa de Santo Agostinho. É bonitinha, eu sei que a nossa hora vai bem avançada, mas é Santo Agostinho, né? Então, só mais um pouquinho. Então, João 21. João 21 é um trecho que, antes de João 21, está escrito assim, finalzinho de João 20. Jesus fez ainda, diante de seus discípulos, muitos outros sinais, que não se acham escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhas vida em seu nome. Todo mundo diz, o livro acabou aqui. Né? Ele acabou de falar que já foi escrito tudo, e isso foi escrito para que creiam no seu nome. Então, o que São João está falando? Acabei o livro. Aí começa o capítulo 21. Depois disso, Jesus manifestou-se novamente aos discípulos. Mas não tinha acabado o livro, São João? Aí, como que a exegese contemporânea interpreta? Depois, esse livro foi descontinuado e foi escrito posteriormente um outro livro, uma outra parte, um outro relato sobre a vida de Jesus. É assim que a exegese contemporânea interpreta. E como Santo Agostinho interpretava, ele dizia, o livro acabou, em João 21. E começou de novo. Ele falou, por quê? Porque agora, São João não está mais falando das coisas que acontecem antes do fim. Agora São João quer tratar da imagem das coisas que passarão depois do fim. Esse aqui, então como é que Santo Agostinho interpreta? Isso daqui é a imagem
de quando a gente chegar na vida eterna. Então, João 21, para Santo Agostinho, tem duas dimensões. Um é um fato histórico acontecido com Jesus e os discípulos. E o outro, este acontecimento é uma imagem do dia em que nós abrirmos o olho definitivamente e nosso Senhor estiver esperando a gente do outro lado da praia. Isso daí é impressionante. Então, como é que ele está interpretando? Esse acontecimento tem um sentido para o futuro, por isso anagógico, para a vida eterna. É o sentido que está vinculado não a Jesus no Antigo Testamento, não ao sentido moral do Novo Testamento, mas à nossa esperança de entrar no céu. É a maneira de tentar descrever o céu de alguma forma. Tentar descrever a chegada da gente no céu. Esse sentido anagógico, para nos aproximar daquele grande dia em que encontrarmos com o nosso Senhor. Tem até uma música que nós cantamos na Páscoa, que diz assim: e quando amanhecer, o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos porque, não é assim? E quando amanhecer, como começa o texto de João 21? Amanhecendo. Está amanhecendo, os apóstolos estão lá, estão pescando, foram pescar, e Jesus fala: lançai as redes à direita. Eles lançam as redes, descobrem, é Jesus. E eles puxam 153 grandes peixes. E levam até Jesus. Não vou continuar. Quem quiser ver tudo que Santo Agostinho fala aqui, precisa ler o texto que é o comentário de Santo Agostinho ao Evangelho de João, no capítulo 21, especificamente. Não vou fazer tudo, porque não dá tempo. Vou apenas falar dos 153 grandes peixes. Que Santo Agostinho fala, 153 grandes peixes é a imagem de todos os justos que entram na vida eterna. E por quê? Porque 153 é a soma dos números de 1 a 17. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 até 17 chega a 153. E 17 é o quê? O que eu acabei de falar com vocês? 10 mais 7. São os 10 mandamentos e os 7 dons do Espírito Santo. Quem são esses que estão na rede no fim dos tempos e são entregues na mão de Jesus? São aqueles que viveram os 10 mandamentos e conforme os 7 dons do Espírito Santo. Não só os 10 mandamentos da lei natural, como os judeus, mas também os 7 dons do Espírito Santo trazidos por Cristo. Essa pessoa está dentro daquela rede que não se rompe, que não afunda a barca e que acontece na paz e na serenidade, e que são os peixes que estão à direita do barco. Aqueles que não se perderam e que são entregues a nosso Senhor de maneira definitiva no fim dos tempos. Isso daí é Santo Agostinho fazendo uma exegese anagógica de um acontecimento histórico de Jesus. Então, primeira coisa a fazer, literal. A exegese literal é onde você funda toda a exegese espiritual. O primeiro trabalho é encontrar o literal. E depois que você encontrou o literal, aí você vai buscar o sentido espiritual, que pode ser alegórico, sobre um texto do Antigo Testamento em que você encontra Cristo lá, pode ser tropológico, de um texto do Antigo ou do Novo Testamento em que você encontra uma moral cristã, que não é só 10 mandamentos, não é só dizer o que você não pode fazer, é também a apreciar a beleza da graça na sua vida. E por fim, uma exegese anagógica, em que você antecipa e começa a tentar entender como vai ser a sua chegada no reino dos céus. E aí o básico é isso. Tudo que existe de espiritual e alegórico tem um fundamento no literal. Tudo isso que eu estou falando tem algum fundamento no literal. Quando eu falei 10 mandamentos, tem um literal no Gênesis falando sobre isso. Quando eu falei 7 dons do Espírito Santo, tem um texto literal falando sobre o Espírito Santo. Tem um texto literal falando sobre os dons do Espírito. Tem um texto literal para cada uma dessas coisas. E eu condensei tudo numa exegese alegórica, anagógica ou tropológica de algum texto que eu entendi o literal primeiro. E para que fazer esse tipo de exegese? Na hora da pregação, para aquecer os corações, sustentar a fé e levar as pessoas
para a proximidade com Deus. É isso. Nós paramos por aqui, tá bom? Porque a hora já vai avançada, né? Mas eu